Olá, amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Evangelho segundo o Espiritismo. Esperando que estejam todos bem, com saúde, em suas casas. E agora, antes de iniciarmos o nosso estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevar os nossos olhos do Espírito aos céus e orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao capítulo de número 15, e hoje o item que nós vamos ler, o que é preciso para ser salvo, também tem como subtítulo a parábola do bom samaritano. Entretanto, para melhor compreendermos a parábola do bom samaritano e por conseguinte compreender também o que é preciso para ser salvo, devemos conhecer as personalidades dessa história. Os samaritanos faziam parte de um pequeno grupo étnico-religioso originário da Samaria. Eles eram rejeitados e perseguidos pelos judeus, pois sua raça e religião originou-se da mistura com outros povos e outras crenças. Os sacerdotes eram judeus descendentes da tribo de Levi. Eles possuíam a função de dirigir ou participar de rituais sagrados e também de oferecer os sacrifícios e oferendas a Deus. Os levitas também eram descendentes da tribo de Levi, mas tinham como função ajudar os sacerdotes nos serviços dos templos, podendo ser os cantores, os instrumentistas ou até mesmo os porteiros do templo. Sob o ponto de vista simbólico, o viajante ferido representa a humanidade, saqueada de seus bens espirituais e de sua liberdade pelos poderosos do mundo. O sacerdote e o levita representam os líderes das religiões que, em vez de tratarem dos interesses da coletividade, se preocupavam apenas com os rituais e cerimônias das suas igrejas. Já o samaritano, que se aproximou e cuidou das feridas do caído, colocando nelas azeite e vinho, representa Jesus Cristo. O azeite é o símbolo da fé, o vinho é o espírito de sua palavra. Os 2 denários, moeda antiga da antiguidade romana, dados ao hospedeiro para tratar do doente, são a caridade e a sabedoria. O mais que o hospedeiro gastar resume-se nas vigílias, na paciência, na dedicação, cujos feitos serão todos recompensados. Enfim, o hospedeiro representa os que receberam os seus ensinos e os denários para cuidarem do viajante ferido e saqueado. Quando a figura do sacerdote desponta na parábola, inicialmente parece ser uma indicação de esperança. Naturalmente, esperava-se daquele homem considerado um santo que ajudasse o coitado que estava ferido. Mas ele passou direto, preferiu seguir pelo lado oposto da estrada. Para ele, quanto mais longe, melhor. Não havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem dito religioso. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova ser melhor que o sacerdote. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais importantes da lei de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano na história. Naquele contexto, na visão judaica, um samaritano naquela cena seria a consumação da desesperança. Mas foi justamente ele, o samaritano, que demonstrou compaixão. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou. Merece toda a nossa atenção e um profundo estudo e uma meditação séria para esta parábola, em que, mostrando que Deus olha igualmente com paternal carinho para todos os seus filhos, quaisquer que sejam a pátria onde nasceram, o idioma que falem, o culto que professem. Jesus Cristo, através de um episódio edificante, nos ensinou praticamente como devemos proceder com os nossos semelhantes, em observância à lei de Deus que nos prescreve amar ao Pai Celestial, amando o nosso próximo. Isso se encontra no livro Elucidações Evangélicas de Antônio Luiz Saião.
Voltemos ao texto. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando quase meio morto. Jerusalém, do hebraico Urusalim, que significa então a fundação de Salém, é uma cidade bíblica. Espiritualmente falando, Jerusalém é considerada a sede do monoteísmo, simbolizando para o judaísmo uma cidade santa, como dissemos, da mesma forma que Meca para os muçulmanos e Roma para os católicos. Já Jericó é uma antiga cidade bíblica situada na Palestina às margens do rio de Jordão. E Jericó representa em hebraico Ierá, que significa lua. Destaca-se em primeiro lugar a violência a que um viajante foi submetido, característica de um mundo de provas e expiação como o nosso, ainda quando o mal predomina. Na tentativa de retirar o espírito da letra, entendemos, em segundo lugar, que a descida de Jerusalém para Jericó pode ser analisada de uma outra maneira. Se não, vejamos, indicaria a queda de um padrão vibratório mais elevado para um plano de vibrações inferiores, em decorrência da invigilância moral nossa. Nesse processo de descida, podemos manter sintonia com entidades perturbadoras que, tomando de assalto a nossa casa íntima, rouba a nossa paz, nos fere profundamente e nos deixa quase mortos à margem da vida. A descida de um padrão vibratório de forma invigilante sempre ocasiona prejuízos. Descer, porém, para auxiliar os que se encontram em planos vibracionais inferiores é medida de auxílio ao próximo, desde que se concretize num plano de harmonia e de entendimento. Emmanuel, no livro O Consolador, nos aconselha: desce elevando aqueles que te comungam a convivência, para que a vida em torno suba igualmente de nível. Nesse sentido, não te esqueças do Mestre que desceu até nós, revelando-nos como sublimar a nossa existência. Voltemos ao Evangelho. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo-o passou ao largo. De igual modo, um levita que chegando àquele lugar também passou ao largo. Apesar de ser detentor de vários recursos, o coração desse sacerdote se mantinha fechado à prática da solidariedade ensinada por todas as interpretações religiosas, cristãs ou não cristãs. Vendo-o, indica mera observação superficial, um desinteresse de quem nada sente, porque não há sentimentos envolvidos. Passar ao largo reflete ociosidade mental, enfatiza a postura de quem está acostumado a cultivar o interesse pessoal e a indiferença para as necessidades dos que sofrem. Cedo ou tarde, essa atitude repercutirá no íntimo do ser, gerando neles um processo de culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas citações. Continua o Evangelho. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-se, moveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e, pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, dizendo: cuida dele, e tudo o que gastardes a mais, eu te pagarei quando voltar. É importante considerar porque Jesus escolheu o samaritano como um exemplo da verdadeira prática de uma caridade. Como nós já dissemos, os samaritanos, por representarem uma minoria que interpretavam de forma diferente os livros básicos do judaísmo e terem práticas religiosas que contrariavam as orientações existentes no Templo de Salomão, não implicam que seriam pessoas más. Talvez pelo fato de serem desprezados pelos seus irmãos de raça, tivessem os samaritanos desenvolvido uma vigilância maior relativamente ao comportamento e à conduta de vida. Entretanto, algo se destaca quando o bom samaritano vê a pessoa ferida. Esse algo é o sentimento de compaixão que ele sentiu pelo ferido. Percebemos na parábola que o samaritano agiu com critério e bom senso quando atendeu o homem ferido caído à beira da estrada. Jesus nos mostra assim que a verdadeira caridade só é praticada quando nos compadecemos dos que sofrem. Primeiro, prestou cuidados emergenciais ao doente, limpando e fazendo a asepsia das feridas pela utilização dos recursos disponíveis,
que era o azeite e o vinho que tinha o samaritano. Segundo, ele improvisou um transporte, o seu cavalo, já que o doente estava incapacitado de andar. Depois levou-o a uma estalagem onde tratou e alimentou-o. Quarto, garantiu a continuidade do atendimento, fazendo um adiantamento monetário ao dono da hospedaria. Após uma nítida preocupação do bom samaritano, não é? De que o doente se recupere integralmente, cuidando dele diretamente ou à distância. Este é um exemplo de como se pode descer aos planos vibratórios onde a dor reside, sem que ocorra nenhum tipo de prejuízo. Compreendemos assim que se o papel do samaritano é digno de ser imitado, se o homem caído aprendeu com a própria queda, se o levita e o sacerdote ainda terão de evoluir nas reencarnações sucessivas, se o hospedeiro é alguém que presta ou disponibiliza o seu serviço, ainda que remunerado, mas nem por isso sem méritos, porque o plano de aprendizado e de melhoria espiritual se dá também na intimidade da nossa atuação profissional. Devemos, pois, então, seguir esses bons exemplos. A parábola é lição preciosa que merece ser refletida e aplicada no nosso dia a dia. Novamente, descer a serviço do bem é programa de aprendizado e de trabalho para ser refletido por todos nós. Os benfeitores espirituais o fazem frequentemente, saem de suas esferas superiores e descem a Jericó dos nossos corações, ainda presos aos interesses transitórios do mundo. Nem sempre é possível ajudar na posição em que nos encontramos, daí ser necessário descer aos locais de sofrimento maior, dos desequilíbrios mais intensos, a fim de que possamos colaborar e cooperar. Aliás, o processo evolutivo se dá pela subida, caracterizada pela apreensão do conhecimento e também pela descida aos núcleos de necessidade e de dor. O Divino Mestre utiliza-se dessas personalidades poderosas de sua época para mostrar aos homens que todos somos irmãos, que o orgulho é a causa de queda por tornar cega a criatura com relação aos seus deveres e que perante Deus não há heréticos nem ortodoxos, que a única via de salvação é a lei de caridade. Não basta e nem é preciso ser doutor da lei, nem sacerdote, nem levita, nem assistir a cultos ou cumprir mandamentos desta ou daquela igreja para ter a vida eterna. Não basta ter o conhecimento das Escrituras Sagradas, é preciso saber empregá-lo em benefício do próximo, pois a fé sem obras nada vale. O que importa realmente não são os créditos nem os rituais, mas sim os bons sentimentos. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius nos recomenda: nunca pergunte, nunca procure saber coisa alguma daquele que você pode e deve auxiliar. Não se interesse em saber se o pobre, se o doente, se o órfão necessitado é espírita ou católico, se é judeu ou protestante, se é branco ou de cor. Não se interesse em saber quais as ideias que ele professa ou a política que ele acompanha. Não cultive no seu coração os odiosos preconceitos de raça, religião e cor. Que você enxergue somente a dor do próximo para aliviá-la, como fez o bom samaritano. Vai-te e faz o mesmo. No livro Em Torno do Mestre, Vinícius. Basta ter coração e alma e cérebro, isto é, ter amor, porque quem verdadeiramente tem amor há de auxiliar o seu próximo com tudo que lhe for possível de auxiliar. Seja com dinheiro, seja moralmente ensinando os que não sabem, espiritualmente prodigalizando afetos e descerrando aos olhos do próximo as cortinas da vida eterna, onde o espírito sobrevive ao corpo. Nosso próximo, como o próprio termo designa, é aquele que está perto de nós, porém perto pelo coração, pela solidariedade e pelo amor. Neste caso, a distância aqui não se mede por metros ou quilômetros, mas pelos graus de vibratilidade dos nossos sentimentos. Podemos ter alguém ao nosso lado sobre o mesmo teto, sem, contudo, que possamos contar com sua cooperação. Tal pessoa, em verdade, não está perto de nós, está muito longe, visto que não se afeta com aquilo que se diz respeito. De outra parte, pode haver alguém que, encontrando-se num hemisfério oposto àquele que nos achamos, esteja, contudo, ao nosso lado, muito perto de nós pela dedicação e pelo afeto. Ser próximo, por conseguinte, é ser solidário, ser fraterno e ser delicado.
Isso está em torno do Mestre, novamente por Vinícius. Dizendo ao doutor da lei, vai e faz o mesmo, 2 objetivos teve o Mestre em vista. Primeiramente, dar a ver aos homens que, quaisquer que eles sejam, são irmãos, como já dissemos, que o orgulho é causa de queda por tornar cega a criatura em relação aos seus deveres, que perante Deus não há heréticos, como dissemos, nem ortodoxos, e a caridade é a única via de salvação. Proclamar que a fé sem obras nada vale também é importante, que a fé aos olhos de Deus não está nos dogmas humanos, frutos exclusivos das orgulhosas interpretações dos homens. Em segundo lugar, objetivou condenar de antemão a máxima da Igreja Romana que diz que fora da Igreja não há salvação e condenando-a a consagrar como única e verdadeira, fora da caridade não há salvação. Elucidações Evangélicas, Antônio Luiz Saião nos fala sobre isso. Diferente dos que muito pensam, Jesus salva também pelo Espiritismo. A mensagem, um exemplo esclarecedor que nos deu a certeza de um caminho, mensagem essa que se espalhou por todos os lugares, independente da religião. Ele é o modelo de comportamento ideal, é a alma mais elevada e pura que já transitou por essas nossas paragens. Ele é o detentor da mensagem salvadora e qualquer um, ainda que não o conheça, pode praticar o que ele ensinou e desse modo será salvo. Sem considerar a falta de lógica de querermos a salvação conhecendo o que é preciso fazer, mas 2000 anos depois cometemos os mesmos erros. Ainda há pessoas que segregam em nome de Deus, que julgam em nome de Jesus, pessoas que possuem incontáveis imperfeições, muitas fundadas no egoísmo e que não se esforçam em seguir o caminho prático ensinado pelo Cristo. Jesus salva quando abandonamos o comodismo, quando deixamos para trás o que retém a alma nos limbos da ambição e do poder e também dos prazeres efêmeros. O espírita sabe que Jesus salva, mas para ser salvo precisamos trabalhar, merecer por isso e amar e realizar a caridade. Esse é o modo como Jesus salva, segundo a doutrina dos Espíritos. Aquele que se compadece das aflições dos demais e age dentro da caridade desinteressada é o bom samaritano, tomado por Jesus como o homem que cumpre a lei de amor. Se formos avaliar nossas emoções e nossos sentimentos, que na verdade constituem o reino de Deus dentro de nós, ou nossa vida espiritual, podemos nos dar conta de que toda vez que temos atitudes de amor para com o próximo, a alegria íntima que nos invade é a expressão mais próxima da verdadeira felicidade. Vida é o amor que nos envolve, é o nome da lição que se estuda no educandário da Terra. Quando eu e você amarmos em espírito e verdade ao Deus que reside no coração de cada irmão e cada irmã, estaremos aptos a um novo degrau na escalada do progresso e de subida. Agora, relendo a parábola em pleno século XXI, vamos citar Rubem Alves no seu livro O Deus que Conheço, que é um bom exemplo. Aspas, vá com Deus. Será que conseguimos nos lembrar de quantas vezes já dissemos essa frase tão auspiciosa aos nossos filhos, aos amigos, vizinhos ou a alguém que acabamos de conhecer no trem ou no ônibus quando eles se despedem de nós? Deus é tão natural em nossos pequenos agradecimentos, por exemplo, graças a Deus, nos nossos desesperos, ai meu Deus, e desejos ainda não cumpridos para daqui a pouco, se Deus quiser. No entanto, e ironicamente, Deus como sujeito além da função sintática está bastante longe do mundo que se diz cristão da contemporaneidade. A proposta cristã de um Deus que se humanizou para nós mesmos nos tornássemos humanos esvaiu-se e deu lugar a uma contraproposta que divinizou o homem e o tornou incapaz de se incomodar com a dor do outro. É neste vácuo de sensibilidade que nos emocionamos com os prêmios Nobel da Paz, pessoas que passam suas vidas amando as outras e que se destacam na multidão que nós não amamos. Está no livro de Rubens Alves. Citando Chico Xavier, no Espírito da Verdade, ele nos diz que o espírita cristão é chamado aos problemas do mundo a fim de ajudar-lhes a solução. Contudo, para atender em semelhante mistério, há que silenciar a discórdia e a censura e alongar o entendimento e serviço. É por essa razão que, interpretando o conceito de salvar
e por livrar da ruína ou preservar do perigo, colocou Allan Kardec no luminoso portal da doutrina a legenda: fora da caridade não há salvação. Chico Xavier, através do espírito de Valdo Vieira e o espírito da verdade. Para concluir, onde foi parar então o espírito da coisa na visão cristã? Gandhi nos fala, ao ser questionado pelo missionário cristão Stanley Jones acerca do motivo pelo qual citava sempre as passagens do Evangelho de Jesus e não seguia o Cristo, Gandhi respondeu: eu amo o seu Cristo, mas creio que vocês, cristãos, são bem diferentes do vosso Cristo. Então cabe a nossa reflexão. O que efetivamente nos salva? Ainda não conseguimos entender por que as pessoas divergem tanto em relação à nossa salvação. Para uns basta ter fé, para outros é necessário praticar as boas obras, o que deixa muitas pessoas em dúvida sem saber qual mesmo é o melhor caminho da salvação. A reencarnação, segundo a lei divina, viveremos nos mundos materiais até não existir mais nenhum resgate. Após essas muitas vidas encarnados, só então reencarnaremos em missões significativas. Vamos pensar. Esta lei está plena de sustentação na afirmação quando Jesus disse: Jesus Cristo não veio como Salvador para tomar sobre si os pecados do mundo. Ele veio na condição de redentor da humanidade. Ele veio ensinar o caminho da libertação espiritual, pelo conhecimento da verdade, pelo esforço pessoal de melhoria íntima, individual e coletiva e na vivência dos preceitos evangélicos. Agora, fechando novamente os nossos olhos, vamos agradecer esse estudo. Agradecer a oportunidade de conhecermos o Evangelho e desfrutar dos seus ensinamentos. E pedimos uma vibração de paz e harmonia aos ambientes de dor e sofrimento, como hospitais, e lá aos profissionais da saúde que incansavelmente lutam contra a pandemia. Pedimos uma harmonização aos líderes das nações para que tomem boas resoluções, uma harmonização para o nosso ser interior e outra onde ela se fizer necessária. Se você gostou, se inscreva no nosso canal. Clique no positivo, faça críticas e sugestões, faça comentários e, se possível, divulgue o nosso canal entre os seus amigos. E toda quarta-feira pela manhã você receberá uma nova postagem. Muito obrigado, muita paz, fiquem com Deus.